Bom dia para você! Está no ar o programa Condomínio Legal e CIA, feito por você. Aqui você encontra tudo sobre condomínios residenciais e comerciais. E hoje você confere uma entrevista com o Corpo de Bombeiros sobre acidentes domésticos. E ainda veja o dia a dia do síndico profissional. E mais, uma entrevista exclusiva com o secretário de Habitação, Geraldo Magela. Fique com a gente porque o programa só está começando. Com certeza você aí de casa já sofreu algum tipo de acidente doméstico, não é mesmo? Então vamos agora ver as dicas sobre esse assunto com o Tenente Coronel Mauro Sérgio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Tenente, que tipo de acidentes o Corpo de Bombeiros mais atende? O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ele atende nas residências, com crianças principalmente, as ocorrências de quedas, traumas em geral, e afogamentos em piscinas. Quais os cuidados se deve ter para evitar incêndios dentro de casa? Primeiramente, é bom lembrar que com criança todo cuidado é pouco. Então, verificar as instalações elétricas, se elas estão com a manutenção em dia, proteger tomadas das crianças, deixar alimentos longe do alcance das crianças, produtos tóxicos, produtos de limpeza, inflamáveis em geral. Evitar que as estantes estejam abarrotadas de utensílios que possam causar acidentes. É comum que as crianças tentem escalar a estante e com isso derrubam aqueles enfeites lá, ou mesmo uma televisão, e podem causar danos muito sérios e até mesmo a morte. E o que se deve ser feito quando se inicia um incêndio com gás GLP, o mais conhecido como botijão de gás? O incêndio com GLP ele é muito perigoso porque o gás toma conta do ambiente. É um gás extremamente inflamável e com qualquer contato de calor, até o ligar e desligar de aparelhos elétricos, eletrodomésticos em geral, ele pode causar uma explosão. Então, entrando em casa, perceber o cheiro do GLP, é um cheiro característico de vazamento de gás, não fazer nada, apenas abrir as janelas para circular o ar e esse gás sair do local. E em casos de acidentes de queimaduras, aliás, de primeiro, segundo ou terceiro grau, quais os primeiros cuidados devem ser tomados? Essa questão de queimaduras é bastante interessante porque as pessoas têm remédios caseiros para fazer esses curativos. Então a gente alerta para que ninguém coloque pó de café, pasta de dente, qualquer outro remédio milagroso. Apenas colocar água corrente fria no local ou até mesmo molhar o local com gelo, porque isso vai aliviar a dor e hidratar o local. E encaminhar o hospital mais próximo para que fossem feitos os primeiros socorros e os procedimentos médicos adequados. Um condomínio residencial ou comercial tem que ser obrigado a ter kits de primeiros socorros ou não? Não há essa obrigatoriedade e até porque também as pessoas não estão treinadas a usar esses kits. Então seria também inútil ter toda uma aparelhagem de primeiros socorros sem saber ter o conhecimento ideal para poder ajudar as pessoas. Se um morador quiser ter extintores dentro de casa, pode ou isso é somente para locais privados? A legislação prevê apenas para edifícios residenciais nas áreas comuns, os extintores, tanto os fixos como os de parede, e fica desobrigado as pessoas terem dentro de casa. Porque a gente sabe que o extintor é obrigado a ter dentro do carro, né? Qual que é a diferença? Ter no carro, mas não necessariamente ter dentro de casa. O início de incêndio num veículo, ele se dá de forma muito rápida e há um risco de explosão em caso o fogo entre em contato com gases ali existentes, principalmente oriundos do combustível, a gasolina, o álcool, o óleo diesel. Então, tendo o extintor ali no carro, a pessoa pode rapidamente, ao perceber o início do incêndio, o princípio do incêndio, ela agir imediatamente e controlar e até extinguir esse princípio de incêndio, evitando um dano maior. Então os extintores são mais adequados para os lugares públicos? Os extintores geralmente são adequados a locais públicos porque há uma concentração muito maior de pessoas e um risco, consequentemente, um potencial para esses locais. E em caso de um incêndio no prédio, é verdade que não se deve de forma alguma usar o elevador?
Essa questão é bastante interessante. Então, incêndio em prédios, há duas coisas que a pessoa deve ter em mente. Jamais usar elevadores, porque a primeira providência que o Corpo de Bombeiros vai tomar no local é mandar desligar a energia para evitar os incêndios. A energia elétrica é uma das causas de incêndio, então a gente começa a diminuir isso. Então a pessoa pode ficar presa no elevador e acabar se asfixiando por ali. E outra dica que nós damos é jamais subir o prédio, sempre ir para baixo. Por quê? O ar quente ele sobe, a fumaça e o fogo tendem a subir. A propagação do incêndio num prédio, ela vai de baixo para cima e não no sentido inverso. Então, quando a pessoa sobe pro prédio, ela tende a ficar mais tempo em contato com esses gases, com fogo, e ter uma chance maior de ter um acidente. Então, assim que é possível, descer pelas escadas, sempre pelas escadas, jamais pelo elevador, e se possível improvisar um pano úmido e colocar entre a boca e o nariz para improvisar um filtro de ar. O que é um condomínio legal para você? Um condomínio legal para mim é morar bem, tendo segurança, infraestrutura, né? Principalmente águas de esgoto, águas pluviais, né? Águas principalmente da CAESB, né? Que são água tratada. Isso é morar legal. Um condomínio tem que ser todo regular, né? E ultimamente aqui em Brasília, a maioria dos condomínios não são regular, né? É ter um porteiro bom, né? Uma portaria legal, né? Certinha, que só entra quem o porteiro deixar anunciar pra gente, né? Pra gente entrar. No meu prédio ninguém entra sem ser anunciado.